Bom, pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho a respeito da fórmula estrutural, que são as diferentes formas da gente representar os compostos orgânicos. E eu também já coloquei aqui a classificação do carbono, que também vai ser muito importante quando nós falarmos aí de funções e falarmos de reação. Vamos lá. Quando nós falamos das fórmulas estruturais, estamos estudando, nos preocupando com as diferentes formas de representarmos os compostos orgânicos. Basicamente, nós temos duas formas de representação. A fórmula estrutural condensada, também chamada de simplificada, e a fórmula de linhas, também chamada de bastonetes. Essa aqui, dependendo do livro que você usa, ou dependendo da prova do vestibular que você usa, elas podem aparecer com mais recorrência. Por quê? Elas ocupam menos espaço. Olha aqui, ó. Olha a diferença, tá vendo? Elas ocupam menos espaço. Então, a representação delas é justamente simplificar e facilitar. E aí a gente precisa entender como que cada uma representa, o que foi simplificado, para a gente entender e não errar na hora da prova. Aqui eu tenho a fórmula estrutural de um composto, que no caso aqui é o 2-metilbutano. A gente vai ver a nomenclatura no próximo módulo. E aí o que acontece? Olha o espaço que eu gastei para fazer aqui. Eu posso simplificar isso. O que é isso? Simplificar as ligações carbono e hidrogênio. Olha aqui, ó. Aqui não tem 3 hidrogênios ligados com esse carbono? Então eu posso colocar H3C. Ou sem nenhum problema, CH3. Uai, Júnior, mas aí quando você faz assim, parece que é o hidrogênio que está ligando. Não. Quantas ligações o hidrogênio faz? Só uma. Então você, químico em formação, tem que saber isso, gente. Ó, que no caso a ligação aqui está feita pelo carbono. Olha isso aqui, ó. Ah, esse aqui foi o hidrogênio que ligou o carbono. Não, a ligação é carbono-carbono. Aqui só simplificou, por exemplo, o fato de ter 2 hidrogênios. Então, observem, ó, 1, 2, 3, 4, ó, 1, 2, 3, 4, e a gente simplificou a ligação carbono-hidrogênio. Então, CH3, CH2, CH e um CH3 aqui em cima. E observem que todos os carbonos fazem 4 ligações. Olha aqui, ó, esse carbono fez uma com 3 hidrogênios, 4. Esse carbono fez 1, 2, 3. Com mais hidrogênio, 4. Esse carbono é o mesmo desse, também 4. Esse daqui, ó, 1, 2, com mais 2 hidrogênios, 4. E esse é o mesmo caso daquele. Então, observem que, em todos os casos, a gente respeita a tetravalência e a ligação aqui é feita entre carbono e carbono. E importante, na representação simplificada, nós vamos simplificar as ligações com o hidrogênio, certo? Já a fórmula de linhas ou por meio de bastões, a gente simplifica bastante coisa. A gente simplifica o carbono e simplifica as ligações carbono e hidrogênio. Na verdade, elas nem aparecem aqui. Olha o que acontece. Esse composto aqui, que é o mesmo daqui de cima, a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos aqui e um aqui fora. Tá, 4 carbonos, então olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Cada vértice representa um carbono. Então, olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4. João Vitor, cadê os hidrogênios? Você, aluno, tem que subentender. João Vitor, como assim? Se esse carbono aqui fez uma ligação, então logo ele tem que ter 3 hidrogênios ali. O hidrogênio é o único elemento que pode ser simplificado. Os outros têm que ser representados. Se tiver um nitrogênio, um oxigênio, um enxofre, um cloro, tem que representar aqui, tudo bem? Então, olha, por exemplo, esse carbono aqui. Esse carbono ele fez 1, 2, 3 ligações. Então, ele tem um hidrogênio. E aí, ó, aquele carbono que está conectado a ele, a gente representou ele aqui. Então, cada vértice, cada ponto, existe um carbono. Olha um outro exemplo. Eu tenho aqui, ó, o ácido acético. 2 carbonos. Ó, vamos ver? 2 carbonos, 2 vértices. O João Vitor, e aqui? Aqui não, porque ele identificou para mim. Olha, aqui não tem carbono, aqui tem oxigênio. Ó. E aqui, ó, tem um oxigênio. E observem que quando o hidrogênio estiver ligado com um elemento diferente de carbono, a gente tem que representar ele, certo? Então, aqui nesse caso, nós temos 2 carbonos. E aqui que a gente pensa, ó, esse carbono aqui já fez 1, 2, 3, 4 ligações. Então, ele não tem hidrogênio, realmente, ó. Esse carbono fez só uma, então ele é o CH3. Então, ele tem 3 hidrogênios conectados com ele. Vamos dar mais um exemplo. Olha esse cara aqui. Tem 1, 2, 3. E no carbono 2 fez um dupla O. 1, 2, 3. Dupla O. Uai, João, entrei aqui. Não vai pôr os hidrogênios? Não, gente. Já estão subentendidos. Esse carbono só fez uma ligação, então ele tem 3 hidrogênios. Esse carbono só fez uma ligação, então ele tem 3. E esse carbono aqui tem 1, 2, 3, 4. Logo, não tem hidrogênio nele. Belezinha?
Olha esse composto aqui de baixo. Já pus uma dupla ali, ó. O que acontece? Esse carbono aqui, ó, ele fez 1, 2, 3 ligações. Então, por isso ele tem só um hidrogênio. A mesma coisa para esse aqui, ó. 1, 2, 3. Opa! O professor errou. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, ele não tem esse hidrogênio aqui. Acontece nas melhores famílias. Então, ele não tem hidrogênio por quê? Porque ele já fez 1, 2, 3, 4 ligações. Então, tá vendo? É um erro muito comum. Preste atenção com isso. Cuidado, viu? Aqui o CH3 e o C-OH. Então, observem. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Observem que entre o 2 e o 3, eu pus a dupla. Ó, 2 tracinhos. Dupla. Lá no carbono 3, eu desci pro CH3. Eu poderia nem ter representado aqui, ó. Pronto, só o tracinho. Já subentende que é um CH3, tá? E aqui, ó, nesse carbono, dupla OH. Certinho? Então, essa é a estrutura de linhas, que é uma estrutura mais utilizada. Beleza? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a classificação do carbono para a gente finalizar esse vídeo e partir para a classificação das cadeias. O carbono ele pode ser classificado como carbono primário, secundário, terciário ou quaternário, dependendo do número de carbonos que ele está ligado. Um carbono primário é aquele carbono que está ligado somente a um carbono. O carbono secundário é aquele carbono que está ligado a 2 carbonos. O carbono terciário é aquele que está ligado a 3 carbonos. E o carbono quaternário é aquele que está ligado a 4. E aqui eu nem escrevi, mas o carbono quintenário é aquele que está ligado com... Não! Não existe carbono quintenário. Por quê? Porque o carbono só faz 4 ligações. Olha a piadinha. Carbono foi preso. Ele chamou o advogado e falou o quê? Tem direito a 4 ligações. Muito engraçado. Mas tudo bem. Vamos lá. Voltando aqui então. Vamos classificar, por exemplo, desse composto aqui. Vamos classificar esses carbonos. Ó, e fiz aqui na forma de linhas. Esse carbono, ele está ligado só a um carbono. Então, ele é um carbono primário. Esse carbono aqui, ele está ligado a 1, 2. Então, ele é um carbono secundário. Esse carbono aqui está ligado só a 1. Então, ele é um carbono primário. Esse aqui também. João Vitor, toda vez que for CH3, ele sempre vai ser primário? Esse carbono aqui, consequentemente, primário. Agora, esse carbono, ele está ligado a 1, 2, 3, 4. Opa, então esse carbono aqui é um carbono quaternário. Agora, esse carbono aqui está ligado a 1, 2, 3. Então, ele é um carbono terciário. Esse carbono aqui, ó, está ligado só a um carbono. Então, ele é primário. E aqui do ladinho nós temos um CH3. Aí você fala, João Vitor, esse carbono não está ligado com outro carbono. Alguns autores chamam esse carbono de carbono metílico, que é aquele carbono que não está ligado com nenhum carbono. Mas, na maioria dos livros, eles adotam que esse carbono aqui também é chamado de carbono primário. Então, o carbono primário é aquele carbono que está ligado a um carbono ou a nenhum, certo? Apesar disso ter algumas divergências na literatura. Tem gente que fala que isso aqui não é primário porque ele não está ligado a um, e sim a ninguém. Então, deveria chamar de metílico, certo? Bom, uma vez entendido essa classificação do carbono, vamos ver então a classificação das cadeias. Saca só no próximo vídeo.